você, concurseiro de todo o Brasil. É um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, é uma aula de lógica. Vamos falar sobre a lógica qualitativa. Nós sabemos que a lógica ela se subdivide em várias partes e uma dessas partes é chamada de lógica qualitativa. Engloba uma série de assuntos, mas dentre esses assuntos que englobam a lógica qualitativa, nós vamos dar destaque em 3 deles nesta aula aqui. Tranquilo? Então vem comigo, você que vai fazer aí, prestar concurso aonde é cobrado esse assunto, lógica qualitativa, esse assunto é para você. Vem aqui. Olha só, galera. O que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos ver o seguinte. A respeito da lógica qualitativa, nós vamos destacar a lógica sentencial, que é a lógica proposicional. Nós vamos falar sobre proposições simples e compostas e vamos também falar sobre a tabela verdade. E vamos resolver, obviamente, alguns exercícios. Para cada assunto desse que nós formos falando, nós já vamos efetuando os exercícios específicos referente a esse assunto aí. Tranquilo? Então vamos lá? Definição, galera. O que nós temos aqui? Olha só. O raciocínio lógico qualitativo exige que o aluno interprete as informações e busque as relações existentes entre o que foi apresentado e os conhecimentos adquiridos no tratamento das informações. Então, é muita atenção que tem que se ter na hora de resolver um assunto de lógica. A parte da interpretação, ela é fundamental na resolução desses exercícios. O aluno tem que buscar essas relações existentes entre o que foi apresentado e os conhecimentos adquiridos no tratamento das informações. Não podemos esquecer que a lógica, o raciocínio lógico, o estudo do raciocínio lógico, ele é diferente da lógica convencional. Então, aquilo que nós estudamos como lógica, às vezes contradiz, quando eu digo às vezes, quer dizer na maioria das vezes, contradiz aquela lógica tradicional, a lógica racional, que é você achar, isso aqui é assim, então, logicamente que vai acontecer aquilo. Isso aí na lógica do dia a dia é uma coisa. No estudo da lógica, nós temos que levar em consideração as definições da lógica. Eu tenho que levar em consideração tudo aquilo que diz a tabela verdade, quais são as relações entre as proposições. Então, se eu não tenho conhecimento disso, eu vou entrar em discórdia sempre que eu for analisar se alguma coisa é verdadeira ou é falsa. Então, a primeira situação é desvincular-se do que é lógico no nosso dia a dia, do estudo do raciocínio lógico. Então, ele tem suas regras, ele tem seus conceitos, ele tem aquilo que é válido, aquilo que não é válido. Então, eu tenho que conhecer todos esses parâmetros, tá? E quando eu vou fazer uma prova que envolve raciocínio lógico, quando eu vou resolver um exercício de raciocínio lógico, eu tenho que estar embasado nessa lógica, não naquela do dia a dia que você tem, mas sim em conceitos, em definições, em regras, em propriedades, tudo aquilo inerentes ao raciocínio lógico, ok? Para isso a gente vai dar agora alguns conceitos, algumas definições e estabelecer algumas propriedades também. Para isso, é necessário um bom conhecimento da tabela verdade. A tabela verdade, ela é, digamos assim, o carro-chefe do raciocínio lógico. Entender de raciocínio lógico sem saber de tabela verdade é meio utópico, porque ela é fundamentada na sua base em cima da tabela verdade. É o que diz a tabela verdade, é com base nisso que nós vamos nos fundamentar nas mais variadas propostas de estudos que estão dentro do raciocínio lógico. Ok? Então, nós vamos dar um destaque muito especial à tabela verdade. Primeiramente, vamos entender o que é uma proposição. Essa palavra é uma palavra que
costumeira no raciocínio lógico. Ela vai aparecer com muita frequência, tá? O que é uma proposição? A proposição é uma declaração, portanto, uma afirmação. Eu afirmo que tal coisa acontece, ou que tal coisa é isso, ou que tal coisa é aquilo. Então, é uma declaração ou afirmação que poderá ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas. Então, proposição é uma declaração que pode ser valorada logicamente. O que quer dizer isso? Que pode ser atribuído um valor lógico a ela. Se eu estou diante de uma declaração ou afirmativa, aonde eu posso julgar se isso é verdade, ou se isso é mentira, ou se está certo, ou se está errado, então eu posso atribuir valor lógico. Se eu posso atribuir valor lógico, então é proposição. Se eu não posso atribuir valor lógico, não é proposição. Tudo bem? Então é muito importante a gente já entender essa primeira parte. Porque nós podemos estar diante de uma sentença que às vezes pode até parecer, mas não é uma sentença lógica, não é uma proposição lógica, é simplesmente uma sentença, tá? É algo que está expresso ali, mas não representa uma proposição. E aí eu não vou poder julgar. Se eu não posso julgar, não tem como fazer nenhuma análise lógica em cima dela. Tranquilo? Bom, vamos entender melhor isso. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a bola é redonda. Eu tenho um sujeito aqui? Eu tenho um sujeito, meu sujeito é a bola. Eu tenho o verbo é, o verbo ser, né? Então, a bola é redonda. Eu posso julgar isso? É verdade? Não, a bola é quadrada, ela não é redonda, não. Galera, um dos erros muito comum é o aluno achar que a proposição ela tem que ter sempre caráter verdadeiro. Não. A proposição ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. A única condicionante para ser considerada proposição é que ela admita esse julgamento. Entenderam? Agora, independente dela ser verdadeira ou falsa, ela vai ser proposição quando ela admitir isso. Então, o fato de dizer que a bola é redonda, e se por acaso a bola não fosse redonda, ela seria proposição do mesmo jeito, porque eu posso julgar. Então, é redonda? Sim, verdadeiro. Outro exemplo, Fortaleza é a capital do Brasil. Bom, gente, nós sabemos que Fortaleza não é a capital do Brasil, né? A gente sabe qual é a capital do Brasil. Então, Fortaleza não é, isso aqui é falso. Outro exemplo, o número 13 é primo. Professor, 13 não é primo, número 13 não é primo. Não, 13 é primo, número 13 é primo. Quanto que o número é primo? Dentro do conjunto dos números naturais, o número primo é aquele que só admite 2 divisores, 1 e ele mesmo. Dentro do conjunto dos números inteiros, o número primo é aquele que admite 4 divisores. 1, ele mesmo, menos 1 e menos ele mesmo, ok? Isso dentro do conjunto dos números inteiros. Bom, então 13 é um número primo? Sim, isso aqui é verdadeiro. Depois, 8 mais 7 igual a 12. Professor, pode ser expresso através de uma sentença matemática? Pode, galera. Nenhum problema. Isso aqui é uma proposição? Sim, é uma proposição. Então, eu fiz questão de mostrar para vocês que existe a possibilidade de mostrar matematicamente também uma sentença e essa sentença ser considerada uma proposição lógica. 8 mais 7 é 12? Não, 8 mais 7 é 15, professor. Então, tudo bem, é falso, mas é proposição. Entendem isso? Belezinha? Continuando. Como que nós podemos representar uma proposição? A proposição ela é geralmente representada por uma letra do nosso alfabeto latino, de A a Z. Geralmente, as letras mais utilizadas são as letras P, Q, R, S, T, U, V. São mais essas letras, tá? Mas nada impede de representar por A, por B, por C, ok? Então, elas são representadas pelas letras do alfabeto. Bom,
As proposições, elas se classificam de duas formas. Nós podemos ter aquelas que são chamadas de simples e as que são chamadas de compostas. Então, eu posso ter proposição simples e posso ter proposição composta. Quando que a proposição vai ser considerada simples? Então, proposição simples. O que é uma proposição simples? Uma proposição ela é dita simples quando não está ligada a outra proposição através de um conectivo. Professor, o que é o conectivo? Daqui a pouco a gente vai embasar melhor essa questão de conectivo. Mas conectivos são elos de ligação entre uma e outra proposição, ou melhor, entre duas ou mais proposições. Esses conectivos são palavras do nosso alfabeto. E, ou, se então, se e somente se. Então, isso aí são conectivos que na lógica a gente chama de conectivos lógicos, que são palavras do nosso alfabeto que servem como ligação entre duas ou mais proposições. Quando eu estou diante de uma proposição que não apresenta esse conectivo, então eu digo que essa proposição ela é uma proposição simples, porque não existe o conectivo que é a palavra de ligação entre duas proposições. Temos que deixar claro aqui que o aparecimento do conectivo nem sempre vai ser uma condição necessária. Há situações em que não aparece a palavra ou conectivo, mas está implícito na sentença, na frase, que ele existe. Então, a gente tem que estar atento para essa observação. Vai ter situações em que o conectivo vai estar bem claro, explícito. Vai ter situações em que não aparecerá o conectivo, mas ele vai estar subentendido, de forma implícita ele está presente. Ou então, ele vai ser substituído por alguma outra palavra sinônima que dá o mesmo sentido, a mesma representação, ou melhor, que implica na mesma ligação entre duas proposições, ok? Bom, mas não fique desesperado com relação a isso. Como que eu vou saber? Nós vamos ver alguns exemplos aqui e na medida que você for treinando isso, você vai verificar a presença dessa situação que eu acabei de exemplificar aqui para vocês. Beleza? Então, a princípio, proposição simples não aparece o conectivo, é uma proposição que não está ligada por ele e ela contém somente uma proposição. Ok? Vamos ver exemplo disso? Vem comigo. Olha só. Tipo, Pelé é brasileiro. Eu tenho aqui uma proposição, sim, porque é uma ação declarativa que eu posso julgar como verdadeira ou falsa. Mas aqui eu tenho uma ação somente, eu só tenho uma ação. Portanto, eu tenho uma proposição simples, porque não há ligação, não existe mais de uma proposição nessa sentença que está sendo abordada. Porque para não ser simples, eu teria que ter mais de uma proposição presente ligada pelo conectivo. Como não existe outra proposição, só existe uma única, tá? Então eu estou diante de uma proposição simples. Um outro exemplo. Brasília é a capital de São Paulo. Mais uma vez, estou diante de uma única proposição, porque aqui só existe uma ação, uma informação, uma afirmação. Brasília é a capital de São Paulo. Então, julgo isso como verdadeiro ou falso? Sim, julgo. Isso aqui é falso. Brasília não é a capital de São Paulo. É falso. Mas isso não descaracteriza como sendo uma proposição. É uma proposição. Correto? Mas é uma proposição simples. Por quê? Porque não existe nenhum conectivo de ligação. Tá? Professor, mas como que eu vou saber? Por enquanto, eu ainda não apresentei para vocês os conectivos. Mas, a princípio, não existe aqui. Daqui a pouco você vai conhecer os conectivos. E aí isso aqui vai ficar até mais claro. Ok? Terceiro, José é médico. Isso aqui é uma proposição? É uma proposição. Por quê? Porque eu tenho sujeito, eu tenho verbo, eu tenho predicado, eu tenho tudo na oração.
ok? E a proposição, ela consiste na formação de todos esses elementos, né? Professor, eu tenho que ter um bom conhecimento de língua portuguesa? Com certeza, galera. O aluno bom de lógica é um aluno que domina muito bem o português. Por quê? Porque nós trabalhamos com interpretações. A gente vai trabalhar com o sujeito, a gente tem que enxergar um verbo numa frase. E se você não conseguir ter conhecimento desses elementos, você vai ter dificuldade aqui. Então, José é médico, é uma proposição? Sim. Por quê? Quem é médico? É José. Eu tenho sujeito, eu tenho verbo. Então, é proposição. E é proposição simples, por quê? Porque eu só tenho um verbo nela. Esse verbo está indicando a função que José exerce, ok? Como não existe nenhum conectivo para indicar uma outra proposição, então ela é simples, ok? Proposição composta. Agora, na proposição composta, já vai aparecer os conectivos. Então, eu já vou começar a apresentar para vocês quais são os conectivos que estão presentes numa proposição composta. Vamos ver aqui. A proposição ela é dita composta quando ela é composta por duas ou mais proposições simples. Observem, duas ou mais. Não necessariamente eu vou ter só duas proposições. Eu posso ter duas, eu posso ter três proposições numa única proposição. E aí ela vai ser chamada de proposição composta, porque ela contém duas ou mais proposições, ligadas através de um conectivo. Tá? Então, agora a gente já vai conhecer alguns desses conectivos. Vamos aqui para alguns exemplos. Primeiro exemplo. Fabiana é alta ou 30 é número ímpar. Observem que eu estou diante de uma proposição composta. Por que ela é composta, professor? Porque eu tenho aqui duas proposições simples interligadas por um conectivo. E o conectivo que foi utilizado aqui é o conectivo ou, né? Que é chamado também de disjunção inclusiva, ok? Disjunção inclusiva, ou. Então, eu tenho Fabiana é alta, isso é uma proposição simples? Sim, eu tenho sujeito, eu tenho verbo, eu tenho aqui uma ação dele, ok? Fabiana é alta. Aí eu tenho uma outra proposição, 30 é número ímpar? Observem, quem é o meu sujeito aqui? O 30. Quem é número ímpar? 30. Tem verbo? Tem, aqui o verbo ser, ok? É número ímpar. Então, eu posso julgar isso como verdadeiro ou falso? Posso, então é proposição. Posso julgar isso aqui como verdadeiro ou falso? Fabiana é alta? Sim ou não? Sim, então é proposição. Então, eu tenho duas proposições interligadas pelo conectivo ou. Portanto, é uma proposição composta. Um outro exemplo. Se fizer sol amanhã, então irei ao clube. Galera, vai fazer sol amanhã? Se fizer sol amanhã, observe que o conectivo utilizado aqui, eu dei destaque em vermelho, é o conectivo se, então. Ele é chamado de conectivo condicional. Por quê? Porque ele estabelece uma condição. Se fizer sol, então irei ao clube. Então, é uma condicionante. Esse conectivo se, então, ele é chamado de condicional. E quando ele aparecer numa frase, indica que nós estamos diante de uma proposição composta, ok? Porque ele está interligado pelo conectivo se, então. Outro exemplo. Serei aprovado no concurso se e somente se eu me preparar bem. Então, mais uma vez, estou diante de uma proposição composta. Por quê? Porque aparece de forma clara o conectivo de ligação, que é o conectivo se e somente se. Então, agora, eu já apresentei 3 dos conectivos para vocês. Apresentei o conectivo ou, o se então, e o se e somente se. Ok? Esses são uns dos conectivos que representam aí a proposição composta, o elo de ligação da proposição composta. Ok? Além desses, está faltando aqui exemplos do conectivo e, do conectivo ou, que eu também tenho esse conectivo, ou, ok? Então, são 5 os conectivos, o e, o ou,
o C então, o ou e o C e somente C, ok? Esses são os conectivos presentes na proposição composta. Agora vamos ver exemplos de como que isso pode ser cobrado na prática, né? Como que as bancas cobram essa primeira parte que nós aprendemos aqui. Então, nós aprendemos até agora o que é uma proposição, quando que é proposição e como que ela se subdivide em simples e composta, ok? Então, vamos aqui para um exemplo. Exercício número 1, julgue os itens que se segue. Isso aqui é um exercício da banca CESP, tá? Relacionados à lógica proposicional. Ó, a sentença: o reitor declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior adotadas pelo governo de seu país e com os rumos atuais do movimento estudantil. É uma proposição lógica simples, galera. Olha só. Ele deu essa declaração, né? O reitor declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior adotadas pelo governo de seu país. Isso, até aqui é uma frase, uma sentença. E com os rumos atuais do movimento estudantil, é uma proposição simples? Galera, primeiro a gente tem que ver o seguinte. Eu tenho duas ideias. Porque o reitor, ele fez ao mesmo tempo duas declarações. A primeira, ele declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior. E no segundo momento, ele declarou estar contente com quem? Com os rumos atuais do movimento estudantil. Então, estamos diante de duas ideias. Portanto, duas proposições. Interligadas por quem? Pelo conectivo e. Ou conjunção e, que é a terminologia correta que nós chamamos esse conectivo e, conjunção, que é o elo de ligação entre essas duas proposições. Portanto, é uma proposição simples? Claro que não, é uma proposição composta. Isso aqui está errado, ok? Estou diante aqui de um verbo, declarou, né? Na verdade, uma locução verbal, né? Declarou estar, né? Declarou estar, e essa declaração é feita para uma e para outra proposição. Portanto, é uma proposição composta e não simples. Está errado. Beleza? Viram aí como que é cobrado? Agora, nós temos que tomar muito cuidado com essa banca. Nós estamos falando de CESP, galera. E a CESP, ela tem assim alguns critérios na análise de proposição simples e proposição composta, que às vezes contradiz aquilo que a gente estudou, aquilo que os livros trazem, aquilo que alguns professores relatam nos cursos. E a CESP, ela tem o jeito CESP de analisar. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Se você é um concurseiro aí um pouco mais experiente, está compreendendo muito bem o que eu estou dizendo aqui, que a CESP, às vezes, há controvérsias. E eu já verifiquei e já recebi vários e-mails de alunos que fizeram provas da CESP, muito aborrecido, porque diante de uma situação que eles achavam que era simples, a CESP falou que era composta, e quando era composta, a CESP falou que era simples. Tá? Então, a CESP tem algumas contradições. Por exemplo, ela não admite, pelo menos não admitia em anos anteriores, um verbo implícito na segunda proposição. Então, se o verbo não estivesse de forma clara, ele estivesse de forma implícita, a CESP considerava como sendo uma proposição simples. Mas isso caiu por terra agora nesses últimos concursos, que ela mudou já o processo. Então, causa uma certa contradição e a gente tem que aprender a estudar e responder exercícios da banca CESP. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu vou pegar aqui um exemplo dessa contradição para a gente poder abordar, para que vocês fiquem espertos em alguns casos. Ó. Olha só. O que eu tenho aqui?
o sistema judiciário igualitário e imparcial promove o amplo direito de defesa do réu, ao mesmo tempo que assegura uma atuação investigativa completa por parte da promotoria. É uma proposição composta. Essa aqui é uma situação que muitos alunos, mas muitos alunos, marcaram como sendo certo. Não, isso daqui é uma proposição composta, sim. Ó. O sistema judiciário igualitário e imparcial promove o amplo direito de defesa do réu ao mesmo tempo que assegura uma atuação investigativa por parte da promotoria. Olha só, galera, o que a gente tem que ter em mente aqui? Apesar de aparecer aí a palavra "e", o sistema igualitário e imparcial, ok? Aparece ali a palavra "e", a gente tem que ter a ideia que isso aqui não representa duas ideias, isso aqui é uma única ideia. A ideia é única aqui. Ah, mas apareceu o "e", professor. Não importa. Nem sempre o fato de aparecer o "e", ele vai atuar como sendo aí uma conjunção, como sendo um conectivo. Ele pode simplesmente estar atuando ali como uma palavra, implicando uma mesma ideia. E não duas ideias diferentes, não duas proposições, ok? Eu poderia, quer ver um exemplo para você compreender bem isso? Eu poderia, por exemplo, dizer bem assim, o cachorro é branco e preto. O cachorro é branco e preto. É uma proposição simples ou composta? Aí você ia pensar, professor, branco e preto. Observe que o branco e preto não são ações diferentes. É que ele é mesclado de branco e de preto ao mesmo tempo. Isso aí são duas características comuns ao próprio cachorro. Não é algo diferente. Então, esse "e" não está funcionando como um conectivo aí. Tá? Esse "e" simplesmente ele está sendo uma ligação de característica comum, mas não como conectivo. Então, eu tenho que ficar esperto com relação a isso. E a CESP coloca situações assim para que a gente consiga fazer uma interpretação mais justa. Agora, se eu dissesse, por exemplo, que o cachorro entrou e saiu da casa. Olha só. O cachorro entrou e saiu. Bom, aí eu tenho ações diferentes. Aí o "e" já não é simplesmente um "e" que representa uma característica comum, mas é um "e" que está interligando duas ações diferentes. Ele entrou e ele saiu. Ok? São ações diferentes. Aí, nesse caso, eu estou diante de uma proposição composta. Sem contar que eu estou trabalhando com dois verbos. Ele entrou, antes eu tenho um verbo, e ele saiu, depois eu tenho um verbo também. Estão entendendo aí? Que o "e", nós temos que tomar muito cuidado com esse "e", principalmente quando for uma questão da banca CESP. Que aí, por diversas situações, a gente vai ter em dúvida. E aí você corre o risco, né? De repente achar que é simples e ser composta ou achar que é composta e ser simples. Na pior das hipóteses, se você realmente tiver muita dúvida, deixa em branco. Professor, mas como assim deixar em branco? Porque a gente sabe que aquelas avaliações que são realizadas pela CESP, cada errada anula uma certa. Então, se você deixar em branco, não anula nada. Então, tome cuidado. Tem que fazer com uma certa, digamos assim, pelo menos com uma maior convicção. Está mais propenso a estar certo, então você pode até arriscar, mas caso contrário é melhor às vezes nem marcar. Tome cuidado com a CESP. Entenderam aí? É que nem sempre o fato de aparecer o "e", esse "e" vai representar um conectivo. Beleza? Tranquilo? Então esse aqui é um caso. Por isso que essa questão ela é uma questão errada. Ela não é uma proposição composta, tá? Porque apesar de aparecer o "e" aí, ela representa uma única ideia, tá? Não são ações diferentes aí, beleza? Tranquilo? Vamos para mais um aí. Terceiro exercício, galera, ó.
que nós temos aqui? Com relação à lógica proposicional, julgue o item subsequente. Mais uma questãozinha da CESP. Na lógica proposicional, a oração Antônio fuma 10 cigarros por dia, logo, a probabilidade de ele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que não é fumante. Representa uma proposição composta, galera? Olha só. Bom, para dizer se é simples ou se é composta, eu tenho que sempre ter em mente o seguinte. Para ser composta, eu tenho que ter 2 proposições. E se eu tenho 2 proposições, no mínimo, né, pode ser mais. Mas se eu tenho 2 proposições, então tem que existir um conectivo de ligação, um conectivo lógico, que pode ser o e, o ou, o se então, o ou, ou se, somente se, ok? Um desses conectivos tem que aparecer. Agora, uma coisa que tem que ficar claro também, que o aparecimento dos conectivos, de forma clara e explícita, nem sempre não é uma condição necessária. Ou seja, nem sempre vai estar explícito o conectivo, mas pode estar subentendido através de algumas palavras que são sinônimas, que representam essa ligação aí referente àquele conectivo. E é o que acontece nesse exercício. Observe aqui o seguinte. Ele diz, Antônio fuma 10 cigarros por dia. Logo, a probabilidade de ele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que não é fumante. Então, qual é o conectivo que está presente aqui? É o conectivo se, então. Este conectivo ele pode muito bem ser substituído por essa palavrinha aqui, logo. Porque eu poderia dizer assim, se Antônio fuma 10 cigarros por dia, então a probabilidade de ele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que não é fumante. Viram como essa palavra logo substitui de forma muito legal o se então? Então, logo representa o conectivo se então, que é o conectivo da condicional. Porque o logo também está estabelecendo uma condição. Se ele fuma 10 cigarros por dia, logo. Então, ó, olha a ligação, ó. Logo, então, a probabilidade dele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que não é fumante. Beleza? Então, existe aqui o conectivo lógico, sim. Qual é ele? É o conectivo se, então. Portanto, isso aqui é uma proposição composta? Sim. Isto é uma proposição composta, está certo. Ok? Belezinha, galera? Professor, como que eu faço para compreender a CESP? Galera, só tem uma forma, treinando. E na medida que você vai fazendo, exercitando, fazendo os exercícios referentes a esse assunto principalmente, você vai começando a descobrir certos artifícios que a CESP promove na hora de fazer a análise lógica de uma proposição simples e de uma proposição composta. Esse tipo de questionamento, esse tipo de teste, de exercício, é muito comum a CESP cobrar. E sempre tem sempre você vai ter essa dificuldade na análise, porque é uma peculiaridade da CESP fazer isso. Por isso que você tem que treinar, fazer vários exercícios, pega os exercícios anteriores que a CESP promoveu e analise eles, tá? Para que você consiga entender aonde que ela está pecando com relação à utilização do conectivo e como que ela usa esse artifício para dizer se é simples ou composta. Beleza? Tranquilo? Vamos para mais um aqui. Olha só. Bom, isso daqui para você memorizar. Nós falamos aqui de proposição. Até agora nós falamos o que é uma proposição. Falamos que ela pode ser simples e que ela pode ser composta. Aí a pergunta é, professor, como que eu vou saber quando que não é uma proposição? Eu já sei quando é. E quando não é? Galera, então eu vou destacar aqui agora para vocês as situações em que você vai estar diante de uma situação que não é uma proposição.
Dica LAC para memorizar. Sentenças interrogativas, que aparece com o ponto de interrogação. O que é sentença interrogativa? É uma pergunta. Qual o seu nome? Que horas são aí? Você está fazendo uma pergunta. Então, sentenças interrogativas. Sentenças exclamativas. Você está exclamando, que dia lindo, que pessoa maravilhosa, né? Então, é uma exclamação. Então, diante de situações assim, também não é proposição. Imperativas. Imperativas, elas exprimem uma ordem. Tipo, faça isso, não faça aquilo, traga isso. Entenderam? É o verbo empregado no modo imperativo, que está exprimindo uma ordem. Ok? Então, frases imperativas também não representam proposição. Desejo, gente. O que é desejo? Desejo, quero ganhar na loteria. Como que você vai julgar como verdadeiro ou falso isso? Cara, é um desejo seu. Então, desejos, expressões que exprimem desejos, promessas e contraditórias não são proposições, tá? Ok? Se você estiver diante de desejo, de uma sentença que exprime um desejo, ou uma promessa, ou uma contradição, tá? Então, elas não são proposições, pois não é possível dizer que são verdadeiras ou falsas. Beleza? Vamos ver agora separadamente cada uma delas. Olha só, frases interrogativas. Exemplo, que horas são? Onde você esteve? Quando você vem me visitar? Então, isso aqui são exemplos de sentenças, são expressões, mas que não podem ser valoradas. O que quer dizer valoradas? Julgadas como verdadeiras ou falsas. Então, não representa proposição lógica, ok? Frases interrogativas. E isso é muito fácil de observar por causa do ponto de interrogação, né? É pergunta, então não tem como julgar. Frases, sentenças abertas. Professor, o que é uma sentença aberta? Bom, vocês lembram no início que eu representei dentre as proposições uma sentença matemática. Eu tinha colocado lá 8 mais 7 igual a 12. E aquilo lá é uma proposição, porque eu posso julgar. Quando que eu posso julgar? Quando eu conheço todos os valores. Eu conheço 8, eu conheço 7, eu sei que o sinal de mais implica numa adição entre eles, e eu sei que a adição entre eles é 15 e não 12, então eu posso dizer que é verdadeiro ou falso. Agora, se aparece algo assim, x mais 10 igual a 17. Como que você vai julgar se isso aqui é verdadeiro ou falso? Você não tem como julgar. Ah, professor, eu sei que x é igual a 7. Bom, mas isso aí é o que você acha. Mas você tem certeza se essa sentença está exprimindo que x tem que ser 7? Não. E se x for 5? Aí vai ser falso. Aí se x for 7, aí vai ser verdadeiro. Mas espera aí, é falso ou verdadeiro? Então, se você está diante de uma situação que você não tem como, de forma clara e explícita, dizer se é falso ou se é verdadeiro, você está diante de uma sentença aberta. Porque pode ser falso, pode ser verdadeiro, depende do valor de x. Se depende de alguma coisa, então não dá para ser valorada. Se não dá para ser valorada, não é proposição. Então, sentenças abertas não são proposições, ok? Uma outra forma também é essa. Ele é médico. Também no início da nossa aula, eu dei um exemplo de proposição bem parecido com essa. Só que ao invés da palavra ele, nós indicamos quem era esse ele. Eu disse, José é médico. Quem é médico? José. José é médico. Então, eu tenho um sujeito aonde eu sei quem é, eu tenho o verbo presente, então é proposição. Mas está aqui, ele é médico. Quem é ele? Ele quem? Quem é ele? Não sei, professor. Então, não é proposição. Isso aqui é uma forma de nós expressarmos uma sentença e essa sentença é classificada como aberta, porque o sujeito é indefinido. Eu não posso, ele pode ser qualquer um, José, Marcos, Antônio e assim
por diante, ok? Pode ser qualquer um, beleza? Então, ó, não é preposição. Outro, frases exclamativas. Olha só, que belo dia. Professor, mas está arrumando chuva, o céu... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu peço licença para vocês, interrompi a aula de vocês para dar um recado muito importante. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso, uma super preparação, ponto a ponto do edital, super competitivo para o concurso da PM de São Paulo 2021-2022. Para quem não sabe, nós da La Concurso, nosso primeiro curso que nós tivemos oportunidade de oferecer para São Paulo foi lá em 2012. De 2012 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de oferecer todos os cursos online para todos os concursos da PM. E em todos os concursos, todos os certames, nós tivemos aí um alto índice de aprovação. Garanto para você, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você cumprir o nosso personal coach, eu tenho certeza que você estará muito competitivo, mas muito competitivo mesmo para o concurso da PM de São Paulo 2021 e 2022. Tá certo? Este curso custa apenas 10 parcelinhas de R$35, cara. Cara, não vai machucar ninguém, cara. Com a inflação do jeito que tá, 10 parcelinhas de R$35, você vai ter esse curso completaço e super competitivo. Bacana? Espero vocês. Fui! Tchau! Clique lá